paz do Senhor Jesus a todos do canal Blinde o Coração e Receba Vida e das minhas redes sociais. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que o Senhor Jesus faça visita a você, a sua família e também ao nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, e a todos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que Jesus visite aos órfãos, as viúvas, os viúvos, os peregrinos. Que o Senhor Jesus visite hoje a todos os empresários, empresárias, pequenas, médias e grandes, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para deixar uma mensagem edificante para as nossas almas. Que Jesus venha falar com você, assim como falou comigo, e que juntas nós possamos fazer a diferença. Eu vou falar com as mulheres, mas também eu vou falar com homens e com jovens de Deus. Nós sabemos que as mulheres, elas têm um dom maravilhoso que Deus nos deu. E Deus concedeu também para alguns homens, não são para todos, mas para alguns. E esse dom, ele se chama intuição. Todas as mulheres têm. Umas em nível maior e outras em nível menor. É preciso que se desenvolva este dom. E o que vencer isso? Intuição, ela é a faculdade de perceber, de discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. Em outro sentido, é aquele sexto sentido, né? Então, nós temos os sextos sentidos bem aguçados. E o que é intuição espiritual? A intuição espiritual é a capacidade inata de perceber essas informações ou conhecimentos que ela não vem da lógica ou da razão. Ela é vista como uma informação, uma comunicação, uma conexão com o plano superior, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, veja bem, o Espírito Santo de Deus, ele nos informa algo e essa informação é para minha edificação e também para a edificação da igreja, para a edificação das mulheres, para que ela tenha atitudes certas, no momento certo, na hora certa, agindo então com sabedoria. E para isso é preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nos momentos de dificuldade, como agir, de que forma agir. Então o Espírito Santo, nosso professor, vai nos conduzindo, mas para isso eu preciso me esforçar
e ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e estudá-la. Como que eu vou discernir o que é certo do que é errado? Então, Deus nos concede a sabedoria, o dom do discernimento do Espírito. Precisamos pedir a Deus para nos dar força, para sermos intrépidos, intrépidas na palavra de Deus. Mas precisamos saber verdadeiramente o que está escrito na Bíblia. Porque tem hora que vem aqui, ó, aquele anjinho do bem, ele fala coisa boa. E aquele anjinho do mal, ele começa a te falar coisas maus, coloca na sua mente coisas maus. E aqui você vai escolher, você vai ter o direito de escolher. Deus te dá este direito de tomar atitudes sábias que edificam você, a sua casa, o seu lar, o seu relacionamento, as suas finanças. E hoje eu quero falar desta mulher. Essa mulher maravilhosa, que foi amiga de outras mulheres. Nós precisamos aprender a sermos amigas uma das outras, segurar da mão daquela que está passando por momentos difíceis, orarmos uma pelas outras. Então eu quero falar para você acerca de Zípora, a esposa do maior líder de todo o tempo da nação de Israel, Moisés. Vamos estudar um pouquinho sobre eles para glorificar o nome do Senhor Jesus? Maravilhoso Deus, eterno Pai, fala, Senhor, que tuas servas te escutam, te ouvem para praticar, para ter boas atitudes, Pai, diante das diversidades da vida e podermos falar do teu amor, do teu reino. Então, Senhor, tira os tampões dos ouvidos, abra o nosso coração, nos dá entendimento, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você que crê, diga amém. Então, como eu disse aí, Moisés, ele, o maior líder de todo o tempo da nação de Israel. Ele foi nascido de mãe judia, já tinha seu destino traçado. A morte, com o decreto do faraó, a morte dos filhos dos homens e das mulheres judias era iminente. Eles foram mortos ali, bem piquititico. Porém, a história do povo hebreu no Egito não começa aí com a escravidão, e sim com fortunas, riquezas e governo através de José, filho de Jacó. Sabemos que a família de Jacó se multiplicou muito no Egito. Em dado momento, se tornou escrava, por ter sido tornado numeroso. Acabou tendo a vida dos seus filhos ameaçada e muitos foram levados à morte. Menos Moisés, que foi salvo pelo rio Nilo, enquanto estava dentro do cesto de betume. E depois ele cresceu ali, foi adotado como filha. Ele, como filho, né? Foi adotado pela filha de Faraó. Você leia o Êxodo capítulo 2, que está aí toda a história. Em um determinado momento de sua vida, Moisés, ele entende ali sua verdadeira identidade e deixa o Egito em direção ao deserto. E lá ele permanece por
aproximadamente 40 anos. No deserto, Moisés segue para a região de Midian e se assenta ali em um poço, onde as filhas de um sacerdote, Reuel, também conhecido como Jetro, sua história está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 1. Vieram tirar água ali para dar aos seus rebanhos, aos rebanhos do seu pai. De lá, ele vai morar com Reuel, com Jetro. E Jetro lhe dá uma de suas filhas por esposa. Essa filha, Zípora. Poucas vezes nós vemos aí a história de Zípora. Poucas vezes a Bíblia fala acerca de Zípora. É dedicado poucos comentários acerca dela ou quase nada. Tudo que nós sabemos é que ela era filha de Reuel, de Jetro, e que ele era sacerdote de Midian. Mas o que é que eu posso, o que é que você pode aprender com Zípora? Em primeiro lugar, o nome de Zípora é Tzipporá, que possui um significado muito bonito e impactante. Você já ouviu falar do significado do nome de Tzipporá? Pássara. O significado do seu nome é pássara. Os pássaros, se você observar na natureza, eles passam para nós uma ideia de leveza, de bem-estar, de aventura e de liberdade. Certamente, era tudo isso que Moisés ele precisava para motivar a sua vida a partir daquele ponto. Ele tinha acabado de romper com uma vida que o tinha aprisionado na mentira. Ele descobriu que ele não era egípcio de verdade. E por conta disso, com certeza, ele se sentia pesado em seu interior, por não ter tido a oportunidade de viver no meio do seu próprio povo. E a Bíblia, inclusive, fala disso, né? Que ele era pesado de língua. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés seguiu para o deserto em busca de sua liberdade. E o que ele precisava era encontrar em Zípora a liberdade, leveza, o bem-estar. E isso ele ia aprender ali com ela, a viver no deserto e ali com uma mulher livre, leve, de bem com a vida, poderia proporcionar e ajudá-lo neste aprendizado. De um lado, Moisés, pesado, muitas vezes triste, depressivo, porque tinha vivido numa mentira,
em relacionamentos de mentira. Com quantas pessoas Moisés ali não conviveu? E ali encontrou uma pessoa que o iria ensinar a se sentir leve, livre, de bem com a vida, mesmo vivendo ali no deserto. Então, Zípora, ela ensina sobre esses 3 elementos essenciais na vida: o peso, o aprisionamento e a amargura. Eles não constituem parâmetros para o sucesso de Moisés. E Deus, ele usou ali aquela mulher para educar, digamos assim, ensinar, mostrar para Moisés que mesmo na dureza da vida, nós podemos ser livre, leve e glorificar o nome de Deus. Ensinar a Moisés, o Salvador, a guiar o povo hebreu. Ensinar Moisés a reagir. Ei, vamos, Moisés, aprender, a prosperar. Tudo isso ele sabia, mas ele estava amargurado. Ele estava se sentindo pesado. Então, a figura do pássaro aponta muito para a liberdade. E foi justamente para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito que Moisés fora chamado. Parece coincidência, mas tenha certeza, nada na Bíblia é coincidência. Tudo está em ordem perfeita e fascinante para nos ensinar. Nós podemos aprender também sobre estar atentos à palavra de Deus para cumpri-la. Preste muita atenção no episódio de Êxodo, capítulo 4, versículo 24 ao 26. O texto diz que, regressando Moisés para o Egito, junto com toda a sua família, a fim de cumprir o propósito de Deus, de libertar o povo hebreu da escravidão, acontece algo inusitado. Deus intenta matar Moisés. Sim, Deus intenta matar Moisés. E de forma inesperada e aparentemente sem explicação, no meio do caminho de volta para o Egito, em uma estalagem, Deus intenta matar Moisés. Não é estranho. E qual é a explicação para isso? Moisés tinha Gerson como filho e tinha Eliezer. E Zípora ali teve uma ação inesperada. A ação de Zípora dá indícios sobre o motivo. Logo após o episódio que Moisés na estalagem e Deus deseja matá-lo, Zípora pega uma pedra bem afiada e corta o prepúcio do seu filho, circuncidando
Em seguida, ela pega a pele do prepúcio do seu filho e lança aos pés de Moisés, chamando de homem sanguinário. Ora, provavelmente, Gerson havia sido circuncidado por Moisés. E ali, por causa daquele peso que ele estava sentindo, daquela angústia, ele se esquecera da aliança de sangue que tinha feito com Deus. Gerson era o primogênito. E Eliezer significa meu Deus é ajuda. É o segundo filho. Então, naquele momento da história, segundo a tradição, segundo a história, quem fora circuncidado fora Eliezer. Meu Deus é ajuda. Você entende o que pode ter acontecido nesse momento? Moisés tinha deixado de cumprir o mandamento da aliança entre Deus e a nação de Israel. A circuncisão. E provavelmente esse foi o motivo de Deus intentar matar Moisés, pois esse tinha se descuidado com a palavra de Deus. Se descuidou em viver a palavra de Deus. Ele sabia o que tinha que ser feito e deixou de fazer. Não sei que motivo, qual motivo? O momento difícil que ele estava passando. Ele estava atarefado com as coisas, provavelmente, e com certeza, ali, né, no deserto. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não é apenas para ser ouvida, mas sim para ser vivida, para ser praticada. Portanto, se você está aí com o peso da vida, olhando para o seu próprio umbigo, ó dor, ó vida, levante-se, se erga, faça alguma coisa, vá trabalhar para Deus, para que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. Não é deitada no quarto, não é sentada na poltrona da sua casa, não é na comodidade que você vai receber a bênção do Senhor. Faça algo, mas faça dentro da palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você está lendo, você tem compreensão do que é certo, do que é errado. Então, a Bíblia, ela nos conduz a isso, a agirmos de acordo com o conhecimento da palavra de Deus, fazermos o que é certo, mesmo que isso nos doa, mas é preciso fazer. Precisamos fortalecer as nossas emoções para não pecarmos contra a palavra de Deus. Portanto, Zípora, ela se deu conta o que estava acontecendo ali com o esposo dela, com Moisés, e rapidamente tomou providência para que a palavra de Deus fosse vivida e praticada por eles.
E a mão de Deus se deteve de matar Moisés. Muito provavelmente por causa da atitude de Zípora. Então você levante, tenha atitude. Ore, leia a Bíblia, se fortaleça, se blinde contra a ação de todo mal. Se revista com o poder de Deus. Peça ao Espírito Santo para te levantar. Seus joelhos estão fracos. Para te levantar nesse momento de problemas, de aflições. Procure ajudar mulheres que estão em situações vulneráveis. E mulheres que estão precisando de você, da sua oração. Vá para a casa de Deus, vá orar, vá glorificar, vá louvar. Segure na mão da sua irmã. Vão orar juntos para o crescimento do seu ministério. Deus tem misericórdia e te dá graça, mas você tem que se esforçar. Ei, esforça-te. Tem bom ânimo, te fortalece na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo para te auxiliar. Que exista mais mulheres como Zípora, que trazem leveza e bem-estar para os seus lares. Zíporas que estão atentas em ouvir, viver e praticar a palavra de Deus. Então, desta forma, a mão de Deus estará estendida para te abençoar. Então, que as mãos de Deus estejam estendidas hoje para as Zíporas que estão em dificuldade, que Deus possa, através do Espírito Santo, te conduzir, te alertar, te dar sabedoria e entendimento e te tirar dessa situação difícil que você está. Que a mão de Deus se estenda e você tenha força, coragem e determinação de sair dos momentos de dificuldade e de auxiliar, de ser amiga, de ser companheira do seu esposo e o esposo da esposa, que o coração do esposo venha ser transformado, que o coração da esposa venha ser transformado, para os dois juntos, caminharem juntos para fazer a obra de Deus, aquilo que Deus tem para você, te deu para que você fosse cumprir, se cumpra o ID do Senhor. E por todo mundo, levar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor refaça a aliança que foi quebrada. Que você tenha sabedoria de voltar para os pés de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Abrace o seu corpo assim e fala assim: Senhor Jesus, Pai, vem me conduzir no melhor caminho. Reconheço que pequei, reconheço que em dado momento eu esqueci, reconheço que em dado momento fui fraca, mas agora, Pai, vem fortalecer-me, vem me dar unção, vem, meu Pai, me blindar, vem me revestir com tuas armaduras, uma gota do teu sangue para me libertar
desta situação difícil que eu me encontro, para que eu possa, Senhor, continuar levando a Tua palavra aos 4 cantos do mundo, para as mulheres sofredoras, tantas que têm, Pai, com problemas maior do que o meu, e eu estou sendo omissa. Então perdoa, Pai, os nossos pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários e involuntários e de omissão. E nos fortalece, Pai, em nome de Jesus é que eu te peço. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Ei, tenha a atitude de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Leia a Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te cubra de bênçãos, de promessas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ei, deixa seu like. Se inscreva no canal, compartilhe e envie aí para mulheres que estão sofrendo, para homens também. Seja um evangelista do Senhor. E assim cresceremos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite.